pontualidade brasileira de primeira classe. Vamos começar exatamente agora o nosso webinar, o quarto webinar promovido pelo Teletanque, um espaço de discussão, de aprendizagem, de troca de experiências sobre piscicultura, tilapicultura e sempre na companhia de profissionais com muita experiência prática e também formação acadêmica, não é? Estudiosos, né, nos temas, cada um no tema, né, que se propõe a conversar aqui. Registro a presença de toda a equipe Teletanque, eu, Ana Pires, líder deste projeto, Dora Lenvai, nossa designer de soluções, né? O pessoal da tecnologia, já vi Elton aqui conosco, não sei, Pierre, se não chegou, está chegando. Adriano entrou agora, né? Quem faz assessoria de marketing. Doutora Tatiana Maslova, que foi a nossa grande referência no desenvolvimento da tecnologia, aportando aí o saber técnico. Jéssica, nossa mais nova parceira, engenheira de pesca também, que está junto conosco na promoção do Teletanque. E hoje o nosso convidado, doutor Renato. Eu peço que o doutor Renato se apresente, não é? E já agradeço essa disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando conhecimento, trazendo informação relevante para essa turma que nos acompanha já há 4 meses. Boa noite, Renato. Muito obrigada pela sua disponibilidade. A palavra é sua. Tá, obrigado, Ana. Obrigado a todos, né, que estão aqui presentes, né, aceitando aí o convite de estar aqui participando no evento do Teletanque. A gente teve um contato assim bem casual, né, pelo Instagram, né, conversando com a Dora pelo Instagram. E aí a gente teve uma conversa prévia, né, eu, você, a Dora, e depois eu tive uma com a Jéssica. E aí a gente está aqui hoje para dar a nossa contribuição, né, passar um pouquinho de informação. Eu acho que nunca é de menos, né? Então, eu sou o Renato Teixeira, sou professor do Instituto Federal do Ceará desde 2012, né? Sou engenheiro de pesca de formação pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em engenharia de pesca e recursos pesqueiros pela Universidade Federal do Ceará, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Depois eu fiz doutorado na UFC também, né? De 2011 a 2015, em engenharia de pesca e recursos pesqueiros, continuando a parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Fiz especialização em docência para o ensino técnico e tecnológico, né, pelo Instituto Federal do Ceará, e pós-doutorado industrial. Eu acho que é uma modalidade nova, né? Pouquíssimas pessoas tiveram acesso a esse pós-doutorado industrial, né? Então, no ano que eu submeti, só foram 7 pessoas aprovadas, né? Então, pós-doutorado industrial financiado pelo CNPq no ano de 2018. Né? E aí eu sigo como professor do Instituto Federal, né, desde 2012. Fui coordenador do curso técnico em aquicultura de 2013 até 2015. E de 2016 até o presente momento, eu sou coordenador de pesquisa e extensão do campus Morada Nova do Instituto Federal do Ceará. Então eu acho que, sendo bem breve, né, assim, um resumo bem rápido, né, sobre essa carreira que a gente vem construindo, né. Aí a gente vai ter aí alguns trabalhos, né, justamente buscando essa questão de sustentabilidade na aquicultura, utilizando microalgas aí no tratamento de efluentes e também trabalhando a parte de imunologia de crustáceos e peixes, né. E com um pezinho na tecnologia também, porque a gente tem aí alguns registros no currículo. Então, acho que basicamente era isso.
Muito bom, Renato, gente. Veja que currículo bacana de Renato, não é? E que agora, né, vai compartilhar conosco um pouquinho das novidades tecnológicas que vem apoiando o piscicultor, o aquicultor, né, na melhoria do manejo, né, de suas propriedades, né? Na melhoria da gestão e também do manejo do cultivo. Então, por favor, Renato, é com você. Gente, vamos combinar o seguinte: anotem as perguntas, tá certo? Vocês podem compartilhar as perguntas aqui pelo chat, né? Do Meet. E a gente. Renato, você se prefere responder as perguntas ao longo da apresentação ou prefere reservá-las para um momento final? É assim, dependendo da pergunta, eu acho que, como eu tô com duas telas, né? Eu vou acompanhar. Se vocês não estranham, eu Pronto. ficar de vez em quando olhando assim para baixo, né? Porque eu tô com a segunda tela aqui, né? Tô acompanhando por ela. E aí eu posso, dependendo do tipo da pergunta, responder logo ao longo, né, da palestra, né? Porque aí já adianta, né? Já Perfeito. Como adianta. queira, então. Eu vou tentar mais tarde conectar pelo computador, mas agora você mesmo pode compartilhar a sua apresentação. A Jéssica é mediadora, ela também poderá fazer suas considerações ao longo da palestra ou ao final, né? Temos aqui várias carinhas já conhecidas de outros webinars, mas também temos gente nova. Rapidamente, vamos ver de que estados nós temos representantes aqui. Temos representantes da Bahia, naturalmente, não é? Aqui o estado Ceará. onde Ceará, Feira de Santana, aqui Bahia, Rondônia, gente, que surpresa boa, Minas. Minas Gerais, Rondônia de novo, Santarém, gente, que bom, a piscicultura conecta, Coração de Maria aqui, né, próximo a nós, João Henrique do IFE do Maranhão, olha um colega seu aí, Renato, do IFE do Colega mesmo, amigo mesmo Maranhão. particular. Ah, perfeito, Rio Grande do Norte, Macau, que bom ver, Denilson. né, seus conhecidos por aqui. Isso. Sertão do Pajeú, olha aí, Pernambuco, Afogados de Ingazeiro, né? Muito bacana ver essa diversidade de municípios conectados e estados, né? Estados e municípios conectados aqui com a gente. Então tá, Renato, Universidade Federal de Minas, é o Antônio Minas. Brito. Muito bom. Agradeço a todos, né, a participação e vamos lá. Bom seminário. Mais uma vez agradecendo, né? Então, agradecer aí a Ana, a todo mundo que faz a Teletanque pelo convite, tá? Eu estou acompanhando pelas duas telas, né? Só lembrando, então não estranhe se de vez em quando eu tirar o meu rosto assim da tela do computador e ficar olhando para outra tela para estar me acompanhando, tá? Então vamos lá, né? A gente vai falar hoje aí um pouquinho sobre tecnologias para o crescimento sustentável da aquicultura, tá? Então assim é uma questão bem específica até, né? Porque visa justamente essa questão do crescimento sustentável, né? Tecnologias a gente poderia também abordar aí uma quantidade maior de tecnologias, mas aqui a gente se concentrou nessa parte da sustentabilidade, tá? Então a nossa aquicultura moderna hoje, e aí a gente já fala aquicultura que vem dos anos de 2010 para frente, ela já pode sim ser tratada como uma aquicultura moderna, tá? Então a gente já foge um pouco daquela questão do tradicional. Ela se sustenta em três pilares, né? Então eu fiz essa montagenzinha com aquele brinquedinho que tem aí para criança, né? Que quando você movimenta as peças, né? Então a aquicultura moderna ela é baseada na questão da sanidade, né? Hoje em dia a sanidade durante a produção de qualquer organismo aquático ela é crucial, né? Então tem muitas normas aí
de health e welfare, para a produção de organismos aquáticos, né? A questão da sustentabilidade da atividade econômica mesmo, da aquicultura, né? Então, fazer o uso correto, né, dos produtos, né, dos insumos e recursos que estão disponibilizados para a aquicultura, e o aporte tecnológico que vem tornando, então, toda essa parte de sustentabilidade e sanidade ainda mais viável, né? Então, graças à tecnologia, né, essa dupla aqui, ela pode estar sendo abordada de uma forma até mais facilitada na aquicultura. Então, eu começo também com esse slide, tá? Qual é a grande diferença da aquicultura, né? Esse aqui é um slide de um curso que eu fiz do Senar, né? Então, o pessoal da Embrapa que faz esse curso, né, sobre sanidade. Então, a Patrícia Maciel que deu esse curso, esse slide, essa imagem aqui é dela, né? Então, ela pergunta toda a vida, né, no curso, né? Qual é a grande diferença da aquicultura, né? No caso aqui ela colocou piscicultura, para avicultura, bovinocultura e suinocultura, tá? É que todos esses outros organismos, mesmo cultivados em forma intensiva, você pode monitorar o animal, porque você está vendo ele ali. Se você passar pelo o galinheiro, você está vendo o galpão, você está vendo as aves, né? Se você passar pelo curral, você vai encontrar aí o gado ali, e você pode ver, né, que o organismo está sadio ou ele está doente, né? Já na piscicultura não, a gente vai ver um espelho d'água, tá? E aí a gente só vai encontrar ou um organismo morto ou um indivíduo moribundo, né, à superfície da água, tá? Então bem próximo à superfície da água. Então essa é uma grande diferença que a gente tem da aquicultura para as outras atividades produtivas, tá? Uma outra grande diferença e aí uma grande dificuldade, inclusive para a gente até que ensina, que é professor, né, na área da aquicultura, é que, por exemplo, a avicultura, a suinocultura e a bovinocultura, embora elas tenham aí suas raças, né, e variantes, mas as espécies elas são bastante concentradas, né? Então a avicultura é galos, né? As suinoculturas é os sus domésticos, a bovinocultura vai ficar em bostauros ou bosínicos, né? E na aquicultura, né? Então a gente começa com a tilápia, com a carpa, com o pangáceos, com o salmão, com a truta arco-íris, com o vanamei, com o rosenberg, com o monodon, com macro e microalgas, com tambaqui, com pirapitinga, tá? Então com piau a gente tem o pirarucu. Então, assim, a gente pode fazer aqui uma lista, na verdade, fazer um slide só de espécies que estão na aquicultura. Então, definir um protocolo de produção, né, inclusive tecnológico, para cada uma dessas espécies é bastante difícil, né? Porque cada espécie vai ter seu requisito nutricional, seu requisito de produção, né, condições ambientais específicos, embora, né, alguns possam até ser ligeiramente semelhantes. Então, isso, né, dificulta um pouco mais ainda a aquicultura. E dentro da própria aquicultura, a gente ainda tem uma outra grande diferença, que é essa da imagem aqui, tá? Que a gente nota que a produção da aquicultura, dependendo do país, né, ela não vai ter a mesma capacidade que tem em um outro país, né? Então, tirando aqui como base, né, a produção na Noruega, a gente vê aqui um navio, né, com uma estrutura de gaiola offshore, né? Então, um sistema altamente tecnológico, com maquinário, né, e uma unidade de suporte bem feita, né, assim, a nível tecnológico, né? Então é uma estrutura, um aparato tecnológico muito grande, enquanto a gente olha aqui para o Quênia e para a Colômbia, né? Então os viveiros já não têm aquele cobertura, né, de talude, o arrasto sendo feito improvisado ali dentro do viveiro, né, estressando os animais. O senhor aqui colocando a ração no Quênia, né, ele está utilizando uma vara de bambu com cesto de ração na ponta e está colocando a ração dentro do viveiro. Então, quer dizer, essa diferença tecnológica que tem, né, para a produção na aquicultura, ela ainda é muito grande. Tá? Então, fica difícil você definir protocolos dada a essa distância, né, essa enormidade que tem aí entre os países produtores. Né? Claro que isso não impede de se produzir, né? Mas a gente nota que
fica aí um abismo, né? Você ter produções altamente tecnológicas como é na Noruega e encontrar cenários, né, como esse da Colômbia e do Quênia, que obviamente, se a gente der uma passada pelo interior do Brasil, a gente vai encontrar situações, né, até no próprio Brasil, né, a gente vai encontrar situações bem diferentes, né, em algumas regiões do país altamente tecnológico, né, se a gente chegar para visitar uma fazenda de camarão que tem no Rio Grande do Norte, então altamente tecnológica, e visitar aí uma fazenda de pequeno porte no interior do estado do Ceará, né? Então, quer dizer, um abismo tecnológico muito grande. E aí fica a pergunta, né? Onde começa a tecnologia na aquicultura, né? Então, a gente pode achar que depois que está tudo instalado, né, é aí que se pensa em tecnologia para se utilizar na aquicultura. Mas desde o momento que a gente escolhe qual é o tipo de sistema de cultivo que a gente vai utilizar, a gente já está ali então definindo quais são as tecnologias base, tá? Aqui um nível de tecnologia base que a gente vai utilizar para dentro do sistema, tá? Então, só de sistema de cultivos, a gente tem esse aí que foi os que eu consegui de lembrar de cabeça, assim, né? São sistemas tradicionais, aqueles baseados em viveiros escavados, né? A gente vai ter os tanque-rede, a gente vai ter o sistema de bioflux, os raceways, os sistemas RAS, os INTAs, os in-pond raceway, os periphyton-based aquaculture e os aquamimic, né? Então, esses são sistemas de cultivo. Então, quando você pensa em sistema de cultivo, cada um desses vai começar com um nível tecnológico diferente. Não queira dizer que um viveiro tradicional escavado ele vai ter o mesmo aporte tecnológico de um RAS que não vai, né? Você imaginar que se eu vou começar uma piscicultura à base de RAS, né? Então, quando você faz isso, você já está dizendo que esse cultivo de peixe ele já vai ter um nível tecnológico altíssimo, né? E quando você fala em viveiros tradicionais, você tem basicamente o quê? Um aerador, planilha que você vai fazer aí no Excel e kits para análise de água. Então, quer dizer, o aporte tecnológico para um sistema tradicional, mínimo, né, inicial é mínimo, né? Você vê que a quantidade é muito pequena. Você vai colocar aerador, você vai fazer planilha no Excel ou não, porque pode fazer até no caderno, se assim a pessoa desejar, né? E kit de análise de água, que é o mínimo hoje em dia, né? Para se ter aí, observar como é que está a condição do ambiente de cultivo, tá? E aí, quando a gente parte para esses outros sistemas, né? A gente já entra com a parte de automação, né? E aí o sistema todo operando por meio de softwares, tá? A gente não tem mais kit de análise, né? Então a gente vai ter sondas eletrônicas, todas elas monitorando cada segundo, né? Você pode regular o tempo, né, de leitura dessas sondas, a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, né? E os dados em nuvem, tá? Ou pela internet, tá? Então, quer dizer, todos os dados que a fazenda gera ali em tempo real, tudo isso vai estar sendo enviado para um canal receptor lá na internet, né? E aí, dessa forma, essas informações estão sendo armazenadas, e aí depois, né, um drive, depois desse drive você vai lá e recupera esses dados, né? Então, você indiretamente e diretamente você acaba tendo um histórico daquela fazenda, daquilo que está sendo produzido. Né? Então, onde começa a tecnologia? Na escolha do sistema de cultivo. Escolher o sistema de cultivo, praticamente você bate o martelo ali, né, em como você vai operar. Lembrando que sistemas tradicionais, mesmo viveiro escavado, eles podem depois, com o tempo, né, se tornarem automatizados, com software, sondas e dados em nuvem. Isso não impede, tá? Isso é só uma questão de adaptação, né? É claro que o RAS ele já começa dessa forma, né? Enquanto que o sistema tradicional não necessariamente ele precisa começar. E qual é o limite para tudo isso? A gente não sabe, né? A gente não tem como cravar qual vai ser. Pronto, chegou essa parte de automação, software, sonda e dados em nuvem, a tecnologia na agricultura acabou e não é assim, né? Daqui para amanhã pode aparecer aí uma tecnologia nova, né? E isso ser utilizado para dentro da agricultura, tá? Então a origem da tecnologia na agricultura, fazendo aí um breve histórico, tá? Então alguns pesquisadores eles relatam que o simples fato
da domesticação da carpa pelos chineses, né, aí há 6.000 anos antes de Cristo, tá? Isso já funcionaria como a primeira tecnologia. Então, já seria aí o homem, né, sendo capaz de dominar o cultivo da carpa, né, como a primeira tecnologia de produção da aquicultura, tá? E aí depois a gente chega, né, para períodos aqui um pouquinho mais próximos, né, século II antes de Cristo, com os gregos, então na ilha grega de Delos, né, uma ilhazinha que fica aqui no meio do mar Mediterrâneo, tá? É uma ilha que ela não tem acesso à água doce, né? O único local que tem água reservada é o Lago Sagrado, e esse Lago Sagrado ele não tem água 100% doce, né? É uma água salobra, tá? E aí algumas escavações encontraram lá 667 espécies, tendo delas espécies de água doce. Então, o que foi que os gregos fizeram? A primeira contribuição em relação à aclimatação de animais, né? Foram duas tecnologias, né? A primeira, a de aclimatação de peixes, né? Então, eram bagres e uma outra espécie que é endêmica lá da Grécia, me fugiu o nome da espécie, e aí eles faziam a aclimatação desses animais para colocar nesse lago sagrado. Né? Então, quer dizer, eles já dominavam a tecnologia de aclimatação. E a segunda grande tecnologia são os primeiros transfish que foram utilizados no mundo, né, conhecido como naves vivare, né, que eles eram utilizados para transportar. Esses peixes eles eram produzidos no continente, né, na Grécia, né, na região nordeste da Grécia. Eles capturavam, colocavam nesses barcos e transportavam pelo oceano até chegar, né, na ilha de Delos, porque esses animais eram utilizados então para sacrifício e rituais, etc. e tal. Então, duas tecnologias, né, aí no século II a.C. A aclimatação, né, de espécies e a questão dos primeiros transfistos. Depois vieram os romanos, né, e aí a contribuição dos romanos é em relação a viveiro, né, então os romanos eles começaram a construir os seus primeiros viveiros e o nome, né, que se dá, depois se alguém quiser dar uma pesquisada na internet, tem algumas imagens até bem bonitas ali da região da Itália, né, são os Vivari Piscini, né, que são os primeiros viveiros para esse fim, tá? Então, os piscinari, né, que são os responsáveis por esses viveiros, né, os cultivadores, no caso, né, eles desenvolveram esses viveiros. O que eu tinha algumas imagens, mas a que mais me marcou foi a desse modelo aqui, de uma cidadezinha lá na Itália, na qual o viveiro ele já tinha contato com o mar, né? Então havia um sistema de canais que eram utilizados para trocas parciais de água, tá? Então quer dizer, já era uma tecnologia de produção muito parecida com o que a gente tem hoje em dia, né? Então trocas parciais de água eram realizadas. E aí isso era fonte de prestígio, né? Alguns desses viveiros eram ornamentados, vocês vão ver se procurar na internet, tá? E alguns com até 1 hectare para a produção de peixes. Tá? Então, a gente chega aqui na parte de alguns slides que tem alguns conceitos. Eu quis deixar assim na forma de conceito, porque quando a gente, às vezes as pessoas pedem os slides, né? E aí quando a gente bota só foto e tópico, às vezes a pessoa perde o conceito que a gente diz. Então esses aqui eu deixei até para alguém que quiser, né? Os slides, né? Tá lá esses conceitos. Toda atividade humana na atualidade ela recebe uma pressão muito grande para incorporar tecnologia, e na aquicultura isso não tem sido diferente, tá? Então, hoje, né, atualmente, a indústria ela passa por uma revolução conhecida como a quarta revolução industrial ou indústria 4.0, né? Então, nessa indústria 4.0, ela tem por objetivo buscar a automação industrial, né? Integração de diferentes tecnologias, inteligência artificial, robótica, internet das coisas e computação em nuvem, né? Tudo isso para promover a digitalização das atividades industriais. Então, não se engane, daqui a no máximo 5 anos, a gente já é óbvio que a gente vai encontrar alguns setores resistentes, alguns produtores resistentes, mas isso é uma tendência mundial e a aquicultura ela vai sofrer cada vez mais pressão para que ela incorpore
né, e faça a adesão à indústria 4.0. Então, aqui são algumas tecnologias utilizadas na indústria 4.0, tá? Então, inteligência artificial, né, tem aqui o conceito, tá? Que é a aplicação e análise avançada de técnicas baseadas em lógica, isso é extremamente interessante, sensacional. Computação em nuvem, né, distribuir esses serviços pela internet. Big Data, cibersegurança, internet das coisas. Eu acho que todo mundo já assistiu um filme ou já viu uma reportagem falando de uma geladeira que vai interagir com a cortina, que liga o carro, né? Então, isso também vai funcionar na aquicultura, tá? Então, todos os equipamentos dentro de uma fazenda, eles vão estar interligados através da internet das coisas. Robótica avançada, manufatura digital, manufatura aditiva, integração de sistemas, esse é outro ponto extremamente importante, né? Então, vai unir aí diferentes sistemas de computação e aplicação de softwares, né, para fazer aí, trazer essas informações em tempo real e assim ajudar na tomada de decisões e sobre os negócios da empresa, tá? Sistemas de simulação, isso é um ponto que a agricultura também tem que avançar, eu vou falar disso um pouco mais à frente. E digitalização, o futuro das atividades é estarem todas disponíveis por meio digital. Os benefícios que a tecnologia provê para qualquer atividade, tá? Então, em média, todas as atividades que fazem uso de tecnologias, de algumas dessas tecnologias que eu já falei, a média de crescimento dela vai ser aí de 22%. Ou seja, 22% de todos os processos que aquela empresa vai ter só por adotar tecnologia vão ser melhorados, né? Então, isso representa um avanço, né, para a empresa, né, redução de custos, né, e melhoria de processos, tá? Há um mito muito grande em relação à tecnologia, né, que é o custo, tá? Então esse custo ele é muito relativo. Aí não adianta a gente querer comparar um custo de um coreano com o custo do brasileiro, tá? Então o coreano ele tem um acesso à tecnologia até mais barato, tá? E o brasileiro já tem um custo mais elevado. Mas hoje, se você fizer uma busca na internet, em alguns sites, né? Ou se você tiver o contato direto com esses provedores de tecnologia, né? Graças à globalização, você consegue entrar em contato com a empresa coreana e de lá conseguir adquirir equipamentos, né? Para implementar aí na sua fazenda com um custo mais barato, tá certo? Então há um mito muito grande do custo, né? Então as pessoas geralmente colocam tecnologia na sua fazenda, e as pessoas, isso é caro, né? E aí por outro lado não é, né? Então tem um mito muito grande em relação a essa questão de custos, né? Que são os equipamentos, né? Eles recebem, tá? O nosso país ele tem um desafio muito grande, né? Que é a adaptação às tecnologias. É um desafio, é uma barreira enorme que a gente tem que vencer, né? Que é óbvio que essa barreira ela já está sendo vencida. Nota-se por alguns produtores na região sul-sudeste e também em alguns do nordeste do Brasil, eles já têm incorporado um certo nível tecnológico aqui no nosso país, mas ainda a gente precisa abrir mais a mente, né? Tanto na academia quanto no setor produtivo, como do profissional, como de quem é só hobbyista. Tá? Então, tecnologia veio para ficar e a gente tem que utilizar mesmo, fazer bom uso dela, tá? Um desafio para o profissional, ele tem que estar sempre à frente no seu tempo, né? Então, quando a Ana me convidou, né, essa é uma das coisas que eu mais gosto, é falar de tecnologia, porque eu sempre estou lendo sobre tecnologia, né? Eu não sei se todo mundo aqui cresceu jogando videogame, mas eu cresci jogando videogame e de videogame é tecnologia. Então, quem gosta disso, gosta de tecnologia. Então, sempre está lendo sobre tecnologia, né? Então, está sempre preparado. Para na hora que alguém chegar e falar da tecnologia, você sei como funciona. Isso faz isso, isso faz isso, isso faz isso. Tá? Então, esse é o desafio para o profissional que trabalha com aquicultura. Seja ele na sanidade, seja ele na engorda, na lavicultura, na reprodução, em qualquer setor, tá? Em beneficiamento, né? A gente precisa estar preparado para as tecnologias que vão vir, né?
E óbvio, né, em breve, muito breve, eu não digo mais que 5 anos, né, vários setores da agricultura eles vão estar aí com muita tecnologia, tá? Eu estou vendo que o passo a ser dado, né, tá muito próximo, inclusive, tá? E E aí, paralelo Renato, para tudo você a isso, descansar um pouquinho a voz, só para isso, você descansar um vamos, pouquinho a voz, a boa notícia, não é? É que a tecnologia, ela, o preço, né? O preço da tecnologia, ele cai muito rapidamente, né? Se a gente isso, comparar eletrodomésticos, né? Enfim, aparelhos eletrônicos que temos em casa, né? É, a gente percebe claramente como a tecnologia vai ficando mais acessível. Os notebooks, os televisores, enfim, as câmeras. Então, gente, sim, é possível. Renato vai trazer para a gente uma série de softwares, de opções, né, tecnológicas, de sistemas, de soluções tecnológicas gratuitas, inclusive, né? uhum, O preço tem caído de forma bem rápida, né? Então, isso. Ô, contigo Ana, agora. Oi, fale, Jéssica. e o que eu achei também interessante é que ele mostrou aquele tanque que fizeram há 1000 anos atrás, que até hoje o pessoal ainda usa, que é a questão da renovação de água, né? Capta a água, a água vai embora e fica renovando, renovando. Então, assim, hoje já tem várias tecnologias, vários sistemas, como ele falou, e o pessoal ainda não usa. O pessoal ainda fica lá naquele tempo, né? Então, a gente tem que aderir à tecnologia, senão vai ficando arcaica essa produção. Exatamente. Perfeito. E essa ampliação, né? Você ampliar o conceito de tecnologia, né? Extrapolar o conceito da tecnologia enquanto, não é? Um utensílio, né? Um utensílio, um equipamento e ampliar esse conceito para uma técnica produtiva, inclusive, né? Então isso é muito bacana. Então tem coisas aí de 1000, 2000, 3000 anos que ainda não estão amplamente difundidas e que já poderiam fazer um impacto bastante significativo, né, no cultivo aqui do país, tá? Bacana, muito bem. Então, a gente voltando, né? A questão da Blue Economy, né? Então, a economia azul, né? Então, a aquicultura, ela é uma das atividades listadas na Blue Economy mundial, tá? Então, quem tiver curiosidade, depois acessar o site Blue Economy, né? E aí você vai encontrar lá algumas definições, diretrizes e etc e tal, né? Mas bem em resumo, bem breve, né? A Blue Economy, ela visa a exploração dos recursos aquáticos junto com a preservação, né? Então, fazer uso inteligente desses recursos naturais, e aí é óbvio, né, que todas as atividades que façam a adesão à Blue Economy vão estar sendo bem vistas, né? Nesse ponto, tá? Então, aqui é uma imagenzinha que eu tirei, inclusive, do site Blue Economy, né, de atividades realizadas aí nos diversos países, né? Então tem algumas aqui no Brasil, na América do Sul, né? América do Norte e Europa é que está mais concentrado nessas atividades, né? Ou seja, até o grau de instrução da população sobre Blue Economy é maior do que aqui no nosso país, então isso acaba tendo uma influência maior. Então, o que a aquicultura 4.0 ela vai contemplar, tá? Então, a aquicultura 4.0 ela vai estar dentro do cenário da indústria 4.0, incorporando a Blue Economy, tá? Então, que isso fique, né, bem definido lá e que vocês lembram, isso é a aquicultura moderna, que está lá com o tripé na sanidade, com o pezinho na sustentabilidade, com o uso de tecnologia. Então, a aquicultura 4.0 vai contemplar programas de reprodução inteligente. Então, todos os organismos, os animais que vão estar ali no confinamento, né, eles vão estar sendo monitorados e um sistema vai controlar aí essa reprodução. Ah, de que ponto? Por exemplo, o sistema vai fazer
quais são os melhores cruzamentos. Então, o indivíduo A é melhor ele cruzar com o indivíduo C do que com o B. Então, esses programas vão fazer esse tipo de trabalho, né? Programas de alimentação inteligente, então definir quantidade de ração que é para ser ofertada, né? O que é que precisa na ração, etc. e tal. Então a alimentação ela vai ser toda controlada eletronicamente. Análise de dados em tempo real, isso já é comum, né? No exterior. Processamento de dados em nuvem também. Um processo que eu acho que a gente tem que avançar bastante, que é a predição de cenários. Eu vou falar disso um pouquinho mais à frente também, em um outro slide, mas eu acho que a agricultura ela tem que avançar nessa questão de predição de cenários. Né? Então, se eu quero saber o que, é que vai acontecer se eu estocar X indivíduos durante um tempo, dentro dessa condição, o que é que acontece? Aí, pá, vai lá e diz a resposta. O programa diz a resposta. Então, a gente tem que trabalhar com predição de cenários. Né? Várias outras atividades humanas trabalham com predição de cenários. Então, por que a agricultura não pode prever o cenário que vai acontecer? Né? Controle rígido sobre as atividades, é óbvio, né? Se vai ter lá todo um sistema de monitoramento, então essa atividade ela é mais bem controlada. Ferramentas de gestão em nuvem. Aqui não é só o envio de dados em nuvem, é ferramentas de gestão em nuvem. Então, eu estou aqui no Ceará, e aí a Ana está lá na Bahia, e aí ela diz assim, Renato, está tendo um problema aqui. Aí eu vou lá, ligo o meu computador e aciono o equipamento, e aí ele liga lá, e a Ana depois só me manda um WhatsApp, deu certo, show, pronto, acabou-se. Né? Então, eu gerenciei a atividade, o equipamento, né, através da internet, tá? E aí, sistemas de cultivo mais eficiente, né, a questão no uso dos seus recursos. Então, RAS, INTA, BFT, Periphyton Based, né, e Pond Raceway, todos esses, né, são sistemas de cultivo mais eficiente no uso dos seus recursos, tá? Então, eles vão otimizar o uso, principalmente de água, né? Um que já é bem comum no exterior, né, sistemas de monitoramento em tempo real, né? Então, esses sistemas eles vão observar a qualidade da água, que é, né, importantíssimo para a atividade da aquicultura. Um dos grandes problemas da aquicultura é que as análises de águas elas não são feitas por hora, elas não são feitas por minuto, né, e elas são feitas por periodicidade. Então, dentro de um mesmo dia, a gente pode ter uma variação muito grande de parâmetros. Ah, mas eu fiz isso uma vez. Você fez isso uma vez, né? A gente está falando disso ser realizado todos os dias, toda hora, né? Durante 24 horas dentro de uma fazenda, tá? Então, uma análise periódica, no caso, né, quinzenal, semanal, uma vez por dia, passa uma situação que ela pode não estar realmente ocorrendo, né? Você pode estar fazendo a leitura ali num dado momento da fazenda, do viveiro, e aí ele está lhe dizendo que está tudo ótimo. Mas quando, na verdade, ao longo do dia houve uma flutuação de valores, e aí a gente já sabe, né? Quem trabalha com sanidade, né? Eu acho que tem até uma colega, né, da própria Teletank que trabalha com sanidade, que se depois ela quiser fazer uma consideração, né? Que flutuação dos níveis de oxigênio, pH, temperatura, tudo isso estressa, tá? Então é só imaginar o seguinte, o animal, 8 horas da manhã, ele está tendo que se adaptar à temperatura de 27 graus. Meio-dia, ele está se adaptando à temperatura de 30 graus. Quando é de noite, ele já está ali por volta dos seus 27, 28, 29 graus. Então, ao longo do dia, ele foi fazendo mecanismos regulatórios do corpo dele para se adaptar à temperatura. Tá? Então, isso é bastante gritante e os sistemas de monitoramento em tempo real, eles vão lidar esse cenário, certo? Então, esses sistemas, né, eles permitem mitigar problemas de qualidade, né? Então, a qualidade dos parâmetros, né, vai depender aí da quantidade de análises a ser desejada, tá? Então, existe como você colocar quantos parâmetros você quer monitorar, tá? Eu já vi até de 8 parâmetros, mas isso pode ser extrapolado até para 11, dependendo das regras e ferramentas que você utilize, o software que você vai utilizar para fazer esse gerenciamento. Né? Então, ele vai permitir o monitoramento de um viveiro,
de um tanque ou de um açude, inclusive das diferentes posições na coluna da água. Como é nesse caso aqui, eu não estou fazendo propaganda da marca, tá? É só porque eu achei interessante. Então, ele é uma boia com um sensorzinho aqui de placa de luz solar, né? Então, ele captura a luz solar. E aí tem as sondas, né? Então, ele fica boiando dentro do açude lá e ele vai fazendo as análises e a anteninha aqui vai enviando os dados, né? Então, esse é um sistema de monitoramento em tempo real, é até sustentável, né? Não tem nem custo com energia. Esse aqui é um sistema que a gente, é um protótipo, né, que a gente trabalhou aí com o apoio da Embrapi, né, de monitoramento, né, de qualidade de água. Eu vou ser bem breve, até porque esse é um sistema patenteado, pertence a uma empresa, a gente não pode nem estar falando muito assim, né, mas então é um equipamento e softwares, né, que são destinados aí ao controle de qualidade de água, né. Então isso aqui é um protótipo, tá? Isso foi uma montagem que a gente fez para poder ficar utilizando as sondas e está ajustando o software. Então é um painel eletrônico, tá? E esse painel eletrônico ele vai estar acoplado às sondas e aos uma bomba. A gente utilizou o sistema de nozzle, mas poderia ser o sistema de aeradores, tá? Então a gente utilizou aqui um sisteminha de nozzles. E aí então, à medida que ele vai observando os parâmetros de qualidade de água, ele vai fazendo ajustes na oferta do oxigênio. Inclusive ele liga a bomba para fazer troca de água. Então, como é que isso funciona, né? As sondas vão fazer a leitura, vão enviar esses dados para o painel. O painel ele já vai ter uma informação pré-programada que aí você, o técnico responsável, né? Ele pré-programa esse painel e aí ele toma umas ações automaticamente, mas ele lhe envia esses dados através de nuvem e aí esses dados vão para um software que pode ser o computador ou um aplicativo de celular. E aí você pode, a partir do celular ou do software, fazer ajustes. Se precisa trocar água, se quer o aerador, etc e tal, você pode fazer esses ajustes também via software, tá? Então esse aqui é só um layout, né, do aplicativo, tá? Dos parâmetros que ele observa, turbidez, condutividade, pH, etc e tal, né? Aqui foi uma leitura que a gente colocou ele para fazer, né? Notas, né? A variação da concentração do oxigênio ao longo do dia, tá? Então, isso aqui foi só um protótipo, tá? Foi uma montagem que a gente fez e aí não tem nada de parâmetro assim tão técnico, né? Não foi assim tão técnico, foi só para a gente testar a viabilidade do equipamento, né? Então a gente pode perceber, por exemplo, ó, que o oxigênio durante o período da madrugada zerava, né? E aí, quando a gente chegava no outro dia, os peixes estavam lá tudo estressado, né? Quer dizer, então ele está me entregando, ele está me dizendo que a forma como eu estou conduzindo o meu cultivo é errado. Porque durante a madrugada eu estou ficando sem oxigênio dentro desse viveiro e os meus peixes estão passando por estresse, tá? Tá me dizendo também variações bruscas de temperatura e de pH. Não é assim tão brusco não, mas o animal ele vai demandar aí algum esforço para se adaptar a essa condição, tá? Então esses sistemas de monitoramento em tempo real é o que me gera até um pouco mais de medo, porque se a gente for partir para técnicos profissionais que for ficar meio cabeça dura com o equipamento ele vai entregar se o cara está fazendo uma má prática do manejo diário do viveiro, né? E aí então o cara pode ficar com raiva do equipamento, né? Não se engane não, isso acontece, tá? E aí o cara vai ficar com raiva do equipamento porque o equipamento está dizendo que ele está trabalhando errado, né? Então, esse é o que preocupa um pouco, né? A pessoa tem que confiar realmente no equipamento, no que ele está fazendo e fazer os ajustes, né, para corrigir isso, tá? Então, essa tecnologia tem um custo e problemas, né? Como ele vai estar dentro de um viveiro, pode haver incrustações, né, de micro-organismos e vão danificar. As sondas necessitam de manutenção, então tem uma periodicidade que você tem que retirar da água, limpar o equipamento. A durabilidade do produto vai também muito incorrer se você vai fazer essa manutenção correta, tá? E a questão da precisão.
produtos mais baratos, eles tendem a ser menos precisos, enquanto que os produtos mais caros, eles tendem a ter uma precisão maior. Porém, o mais barato, ele tende a ter uma durabilidade maior, por incrível que pareça, né? A gente que fez aí esse protótipo, a gente comprou aí 3 modelos diferentes, e o mais baratinho foi o que aguentou mais pancada, né? Enquanto que os mais caros, teve um, inclusive, que ele só aguentou 24 horas, né? Ele não suportou aí fazer essas leituras, tá? Só voltando aqui, que eu lembrei de uma informação para dizer que esses sistemas, por exemplo, a medição de oxigênio, ela não ocorre ao mesmo tempo. Ó. Não sei se vocês estão prestando atenção aqui, ó. Por exemplo, turbidez, a leitura foi 8h45, tá? Aí no mesmo dia, 7h20, tá certo que não é no mesmo dia, mas a condutividade ela ocorre em períodos, em horários diferentes. Por quê? Porque a leitura de um parâmetro ela pode interferir em outro. Então, por exemplo, na hora que eu peço para ele fazer a leitura de turbidez, se ele já estiver fazendo a leitura programada de condutividade, esse dado vai dar conflito. Então a gente tem que ter cuidado na hora da programação do equipamento para que 8h45 ele faça a leitura de turbidez, 8h55 ele faça a leitura de condutividade e a cada 10 minutos ele vai fazendo a leitura dos parâmetros para que não haja conflito na ida da informação, né, que é o pedido da leitura, para o retorno da informação, que é a leitura feita pelo equipamento. Tá? Então, isso também vai acontecer, isso também é um problema, mas que a gente modifica isso na programação. Sonares de alimentação, eu acho que quem participa de congresso já ouviu isso aqui, né? São equipamentos de acústica que eles vão avaliar a intensidade alimentar dos animais, né? Desenvolvido para carcinicultura. Então, o animal, quando está com fome, ele emite alguns sons e aí esse hidrofone capta, né? E aí um algoritmo ele faz esse cálculo da análise do hábito alimentar do animal e vai liberar a ração. Então, isso otimiza, né, demais a frequência alimentar, né? Para não ficar aquele negócio programado, né, de 8, 11, 1, 3, 5, né? Então, o equipamento é quem vai fazer aí a oferta da ração. Alimentador automático de peixe é mais antigo até do que o alimentador automático para carcinicultura, né? Ele é desde a década de 1990, tá? Só que ele retornou agora com sensores, tá? Então, a piscicultura ela foi beneficiada com o uso de sensores de presença e vídeo monitoramento. Então vai ter lá um sensorzinho que vai captar o animal, né, passando, vai acender e vai ativar o vídeo monitoramento. E aí o que é que ele capta? Ele capta o consumo da ração, né, e se está sobrando ração, né, e assim ele vai reduzir o efeito poluidor, né, ele só vai ofertar a quantidade realmente necessária a partir dos cálculos que ele faz das sobras de ração, tá? Esse modelo aqui, mais uma vez dizendo, não estou fazendo propaganda da marca, né? É só porque eu achei interessante. Ele pode ser ajustado até para 18 espécies diferentes. Esse daqui é fantástico também, né? Laser de medição, é um processo de biometria não invasivo. Então é esse equipamentozinho aqui, ó. Essas duas unidades aqui são lasers que vão emitir um feixe de luz sobre o animal que vai acionar essa câmera aqui, tá? Então o animal ele vai ser medido e monitorado, né? Tá aqui a imagenzinha no computador. E aí, então, você reduz o estresse, afinal de contas, não tem a manipulação do animal, isso melhora a sanidade, né? Outra vantagem, a biometria ela pode ser manual, ou seja, o operador é que vai fazer os cálculos e automático é que depois que você programa, o próprio software faz tudo isso. Essa é sensacional. A colega que trabalha com sanidade aí vai gostar do tanto como eu gostei, tá? Vacinação automatizada. É uma ferramenta, né, desenvolvido, tá? A salmonicultura, ela tem adicionado muita tecnologia à aquicultura mundial, né? Então, esse sistema de vacinação automático, né, ele evita a disseminação de doenças, né? Então, o sistema de bombeamento vai jogar os animais para dentro dessa salinha, né? E aí isso vai todo esse equipamento aqui vai fazer a vacinação, tá? Isso reduz o número de operadores, só tem um indivíduo, no máximo 2, não há manuseio, tá?
o equipamento, só a máquina toca no peixe, né? O ser humano não toca, tá? E o mecanismo pode funcionar sem interrupção até que toda a fazenda seja vacinada. Então, quando a atividade, quem já fez vacinação ou quem já viu a vacinação, é muito puxado e muito cansativo. Então, em determinados momentos, a gente tem que parar para o pessoal comer, para o pessoal dar uma descansada, etc e tal, para depois recomeçar. A máquina ela não para. Você só troca o operador e ela permanece, né, vacinando. Inclusive, ela pode ser programada para diferentes tipos de vacinação. Então, eu bati alguns prints, né, do vídeo lá da empresa, né? Então, esse duto aqui, ele puxa o pescado, ele vai cair nesse tanque, né? E aí essa esteira joga o pescado para uma outra esteira, que quando ele chegar num determinado ponto da esteira, um laser vai fazer então a biometria desse animal e vai jogar ele para as plataformas de vacinação. Então, dependendo do tamanho, ele vai para uma, vai para outra, etc e tal. E aí ele para na esteira, a seringa vem e injeta a quantidade certa, né, para o tamanho do indivíduo, no local correto, sem o ser humano estar pegando, sem nada, né? Programas e aplicativos de gerenciamento, esse também é um grande avanço que a aquicultura, que a gente tem que incorporar aqui no Brasil, né? A questão de ter programas para fazer o gerenciamento de software, de dados, né, da fazenda, né? Então, o gerenciamento disso tudo, né, é complicado, nem todo mundo tem facilidade, né, de manusear planilhas e gráficos, não tem essa expertise, né? Então esses programas já fazem isso. Anotar em caderno, né, já sabe, ou vai perder, ou vai sujar, ou vai molhar, porque a gente vai estar trabalhando ali na proximidade da água, né? Então esses equipamentos aí servem para isso, tá? Essa tabelinha foi de um artigo que eu publiquei com o professor Antônio Gleidson, né, colega de trabalho também, amigão, do IFCE, Campus Morada Nova, né? Então, Antônio Gleidson ninguém conhece, mas professor Tid todo mundo conhece. E aí, então, eu e o Gleidson, a gente ficou instigado, né? Por quantas ferramentas tem para se fazer esse acompanhamento. Então, a gente fez uma busca, né? E aí a gente destacou algumas, né? Esse trabalho está publicado na revista Aquaculture Brasil, né, do nosso amigo Giovanni. Então a gente traz aqui os softwares, né, o Aquises, que é da Embrapa Meio Ambiente, tá? O QFish, né, um do Sebrae, Fishmob, Aquaweb e o CAI de Piscicultura. São gratuitos ou pagos, pode ser utilizado online ou remoto, tá? Online é que você precisa da internet, né? Remoto é que você baixa o aplicativo e faz o uso. No caso, o software, né? Só um instante. Gente, olha, prestem bastante atenção, né? Porque muitas dessas soluções estão disponíveis gratuitamente, né? E, naturalmente, cada uma delas pode ajudar de alguma forma, não é? Então, Isso. vale conhecer, vale experimentar, né? O Teletanque, né? Que está trazendo essa série de webinars, que é a tecnologia que a gente vem desenvolvendo em equipe e tal, que já está disponível, é mais uma ferramenta, não é, para ajudá-los a qualificar o manejo e incorporar boas práticas, né, de aquicultura sustentável. Mas há muita coisa disponível e, como alguém falou, é difícil até dar conta, né, de tanta novidade que o tempo todo surge. Uhum. Lembrando que esse artigo aqui é de 2017, tá, Ana? Então, por isso eu não coloquei o Teletanque aqui ainda, né? Mas é porque na verdade, o artigo já... Está perdoado. Né? Então, a gente também vai ter aplicativos, né? Então, a Aquímetro, a Aquaweb, todos eles gratuitos, online, remoto, etc e tal, né? Como a Ana falou, né? Disponível lá no Google Play, tá? A gente vai ter outros programas, eu não estou fazendo propaganda não, mas porque eu acho que isso aqui ajuda, tá? Então, através de um projeto do CNPq, a gente conseguiu desenvolver aí 3 softwares, né? Esse aqui, o Máximo Converter, nem todo mundo tem facilidade com conversão de medidas na cultura.
Então a gente desenvolveu aí esse software, né, para quem tem esse contato, quer saber quanto é que é a área, qual é o volume, etc e tal. Então coloca lá que ele faz essa conversão para você saber qual é o valor, né? A gente desenvolveu também um glossário, eu acho que pode parecer besteira, né? Mas tem muito termo técnico na agricultura, tá? E aí isso até assombra a gente, né? Quando a gente começa a fazer, vai ver a quantidade de termos e a gente tem que estar atento a todos eles, né? Então a gente fez esse aplicativozinho aqui que ele tem 330 e eu sempre esqueço o final. São 330 e poucos termos, né, da agricultura, com a nomenclatura em português e inglês, né, e o que ele significa. E isso ajuda bastante, às vezes a gente está aqui no seminário ou recebe uma visita e o profissional começa a falar uns termos que a gente não conhece, a gente vai lá, pega o aplicativozinho, bota. Ana, tá? O microfone tá desligado. Isso, já já ele volta, né? E aí, Jéssica, você quer fazer uns comentários aproveitando as mensagens que o pessoal está colocando? Vou sinalizar, Dora, sinaliza para Renato que travou, né? Aproveitem, olha aqui a tela que travou é uma tela ótima para a gente ter bastante, muitas referências, né? Ô, Ana, eu Sim. queria aproveitar, quem está aqui acompanhando a gente é Fagner, que estudou comigo, ele é produtor aqui de Petrolândia, pertinho do Paulo Afonso, ele faz parte de uma associação, ele é engenheiro de pesca, ele também é da área de tecnologia, porque ele faz projetos. Fagner Barros, dá um alô aí para ele, está acompanhando. Oi, Fagner, seja bem-vindo, seja bem-vindo, Wagner, vamos trocar figurinhas. Ah, nós temos o Fagner e temos o Wagner, pronto, é Fagner Barros. Fagner Barros, vamos trocar figurinhas, eu vou apresentar a vocês, porque, bom, enquanto o Renato está voltando, deixe-me falar um pouquinho do Teletanque. O Teletanque hoje ele está com uma versão gratuita, amigos, disponível no site teletanque.com.br. É o nosso software de gestão do manejo, certo? Com módulo financeiro. Tem uma versão gratuita para que vocês experimentem. Não tem prazo, né? Nós reformulamos, né, o modelo de negócio, então, por prazo indeterminado, vocês podem usar o Teletanque, eu os convido, inclusive, a usar o Teletanque para fazer o manejo de uma propriedade de até 10 tanques, tá? De até 10 tanques dentro da propriedade de vocês. Lá no nosso site tem um Eu vou mandar para você o link, Fagner. E Dora tá mandando. Isso, Dora tá mandando. Teletanque, tem um botão. Nós estamos com dificuldades com a internet, tanto eu como Dora, né? Vamos ver se até o final do nosso webinar a gente consegue fazer uma rápida navegação com vocês. Mas tem lá um link que o plano free, o plano gratuito, para que todos possam se aproximar da tecnologia, né? Está lá gratuitamente por tempo indeterminado. E a novidade do Teletanque para o segundo semestre é a celebração da parceria com o fornecedor, gente, do hardware. Olha que legal, né?
Você vê que o Renato falou muito aí de internet das coisas, né? IoT, a famosa IoT. Então, nós estamos concluindo a integração do teletanque com os equipamentos da Aquanativa, para fazer o monitoramento remoto, né, de parâmetros críticos da qualidade da água e o acionamento para quem, né, enfim, fizer essa opção, o acionamento de aeradores e alimentadores. Ah, obrigada, vocês estão, né, que bom, fico feliz com essa repercussão. Ana, fale. É o Renato, eu tô falando aqui do meu celular, tá? O computador, ele tá tentando conectar. Se você conseguir projetar a apresentação aí, eu falo daqui, sem problema algum. Vamos ver quem consegue, viu? Porque tá todo mundo hoje, não sei se é o Meet. Jéssica, eu não consigo porque eu só estou no celular também. Jéssica, minha internet também tá bem ruinzinha, ela fica travando direto. Deixa eu ver. Dora, como é que está você? Monize, pronto! Monize pode nos ajudar, né? Vamos enviar para... Como é que a gente faz chegar esta apresentação? Tem aqui o WhatsApp de Monize. Também eu posso mandar... Vamos ver quem consegue mais rápido. Eu vou encaminhar aqui para Elton e Pierre, que são da... geral, né, gente? Que pena, logo hoje. Mas, olha, no site do Teletanque tem um vídeo tutorial, tá certo? Para orientá-los, tá? Ih, tá trovejando bastante. Wagner é Minas, né? Wagner, você é de Minas? Mas, Renato, eu vi que você já estava chegando, né, nos últimos slides. Isso. Tá péssima, Minas Gerais, Eu vou tentar aqui com eu tô usando, só um minutinho. No celular aqui eu estou usando os dados móveis, né? Eu já não estou mais nem usando o Wi-Fi da casa, né? Bastante complicado aqui. Eu acho que agora voltou, peraí. Aceito. Pronto, graças a Deus. Michael, ou Miquel, não sei como a mãe o batizou, disse que para ele a internet está boa. Sorte sua, viu, meu amigo? Porque para a maioria de nós não está ruim, não. A Michael, a primeira forma, muito bom. Michael, você é de onde, meu amigo? Renato está voltando. Bom, vamos continuar aqui nossa conversa sobre o teletanque. Meus amigos, o teletanque ele tem como propósito, primeiro, compartilhar, difundir boas práticas de manejo sustentável, não é? Para aproximar os piscicultores brasileiros das boas práticas da Blue Economy, né, que o Renato destacou. Então, ele tem uma relação, uma lista, né, de boas práticas, uma lista de perguntas frequentes para orientá-los nas dúvidas, né? Ele os ajuda a monitorar, não é, o crescimento do animal, certo? E orienta quanto ao arraçoamento. Ele está parametrizado para o cultivo da tilápia na região aqui, na região Nordeste, ou seja, naquela faixa de temperatura, se eu não me engano, de 26 a 32 graus, não é? Eu penso que, por favor, vocês que são técnicos, me corrijam. E a novidade para o segundo... Então, hoje nós já estamos com o módulo financeiro disponível. Então, além de você controlar a produção, você também controla os custos da produção,
não é? De uma forma muito amigável, você vai inserindo as despesas e monitorando o desempenho financeiro da sua atividade. Então, agora eu retorno para Renato, que agora já está com a tela boa. Vai lá, Renato. Você destacou 3 soluções, não é? 3 soluções gratuitas. E aí, toca o barco. Tá dando para me ouvir direitinho, né, todo mundo? Sim, tá ótimo. Então, vamos lá. Então, eu estava falando desse aqui, né, que é o aplicativo de diagnóstico de enfermidades. Né? Então, você bota sintoma, clica na aba aqui, nesse botãozinho aqui que ele vai fazer a análise, né? E aí ele diz o resultado, né? Qual é a doença, né? E inclusive o aluno que fez esse programa, né? O bolsista que desenvolveu, ele criou essa ferramenta aqui para dizer quantos por cento é a possibilidade de ser aquela doença. Depois que você clica na doença, então você tem a descrição da doença, sintomas, tratamento. É óbvio que o principal tratamento e a principal recomendação que a gente faz nesse tipo de programa é procurar um profissional especializado. Então, sendo bem rápido aqui, tá? Um outro programa que eu acho interessante a gente estar falando, aplicativo, é do Aquímetro, né? Modesta parte foi do meu primeiro bolsista, né? O Hudson Damasceno Maia, né? Que está fazendo doutorado aí no Labomar, na UFC. Né? Então, assim que eu entrei como professor no Instituto Federal, né? Eu já entrei com um projeto aprovado no CNPq e o Hudson foi o meu primeiro bolsista. Né? E aí ele com a equipe dele lá, com os colegas dele, eles desenvolveram esse aplicativo que ele justamente ele vai ser uma calculadora, né? Ele vai lhe ajudar a fazer aí cálculos diários ao longo do dia, tá? Renato, ele também ele está parametrizado para camarão, não é? Ou ele Isso, também pode. Isso. E o tem que deixar anterior, claro. Peixe. Esse O aqui anterior é é bem interessante, viu, meninos? Esse aqui é de tilápia. Dá uma boa orientação sobre as doenças mais frequentes, como identificar, que doença é esta. Muito bacana. Alguém me pediu para a gente listar, pegar esse slide, não é? Com todos esses foi cultive isso, né? O slide com todos os links, nós vamos compartilhar com a autorização de Renato lá no nosso grupo de Telegram. Inclusive, eu convido todo mundo para participar lá, porque lá é que a gente troca informações, que a gente aprende um com o outro e que a gente vai ficando cada dia mais sabido. E é o mais importante, né? É ganhar conhecimento, né? Então, pessoal, ó, a gente chega para o Teletank, tá? Que é um software, ele é online, né? E só que ele, sim, a tecnologia ela evolui, né? Então tem como você deixar ele, como eu fiz aqui na minha área de trabalho no computador, né? Tem o browser da internet e tem o browser direto para o Teletank, tá? Então você clica lá no browser e ele já entra direto, né? Eu fiz na página inicial, mas já poderia ter deixado, inclusive, além do login, né? Então essa é uma junção de imagens que eu fiz do Teletank para que a gente possa entender como é que funciona o Teletank, tá? Ele é um programa que ele vai funcionar como gerenciamento e mais aqui à frente eu vou falar que ele tem uma função que eu acho que a Ana não sabia que ele tem essa função e que aí eu, depois de tanto mexer, aprendi essa função, né? Fiquei curiosa, me conte aí. O que é que eu você vou falar, descobriu? Mas não vamos spoiler o negócio, não. Vamos deixar aqui para a gente seguir no rumo. Então, você tem como fazer o cadastro da sua fazenda. Isso que a Ana falou é bastante importante, tá? O programa, né, o Teletank, ele é um software de gerenciamento, tá? Então, já ajuda bastante, porque você foge de ter que criar várias pequenas planilhas para cada coisa dentro da sua fazenda. Então, você vai ter um programa só para fazer todo esse tipo de acompanhamento, tá? Então, ele lhe permite cadastrar a fazenda, mais de uma fazenda, inclusive, tá? Salvo engano, a Ana colocou como gratuito uma única fazenda e até 10 viveiros ou tanques, né? Mas aí você pode, se você tiver mais de uma fazenda, você pode cadastrar mais de uma fazenda. Não é isso, Ana?
Positivo, isso mesmo, isso mesmo. Para Aí, experimentação, isso. Então você já tem mais de uma possibilidade, né? E até, né, 10 viveiros dentro de uma mesma fazenda. Você vai fazer, então, o cadastro, né, da sua fazenda, você vai fornecer algumas informações, né? Vai identificar lá a espécie que você vai estar utilizando, qual é a fase do cultivo, qual é o sistema de cultivo que você vai estar utilizando, fase da vida que esse animal vai estar sendo estocado. Você vai fazer o cadastro desse seu tanque. Tudo isso, né? Você tem essa ferramentazinha aqui, que é a gerenciar, né? Depois que você cadastra, você clica nela e ela vai fazer esse gerenciamento. Então, isso aqui é uma ferramenta de gestão da fazenda. Então, você já foge de ter que criar várias pequenas planilhas para gerar os seus dados, né? Por quê? Porque a plataforma ela já vai fazendo isso à medida que você vai alimentando. E ela tem uma aba, né, dentro do sistema que eu achei bastante interessante, mas esse não é aonde eu quero chegar, né? Isso aqui a Ana sabia, né? Que são os parâmetros de referência. Se você tem dúvida de como vai proceder com o seu animal na alevinagem, na recria, na engorda, a partir dos dados que você preencheu lá dentro da plataforma, ela vai lhe fornecer parâmetros de referência. Então isso é sensacional, né? Se você não sabe ou está em dúvida, está ali recém-formado e está com dúvida de como proceder, né? Então o próprio programa ele vai lhe dar aí alguns parâmetros de referência. E basicamente é só seguir os parâmetros de referência, né, que aí você acaba tendo um sucesso produtivo. Tá? É óbvio que vão ter outras questões que envolvem a produção, mas só em ter esses parâmetros de referência já mostra que o programa ele é bem diferente dos outros que estão propostos aí na internet, porque ele dá informação gratuita. Isso é uma informação gratuita. Né? Que muitas pessoas elas iam chegar para você e iam cobrar essa informação. Né? Qual era a quantidade de proteína, qual era a granulometria que você tinha que comprar, utilizar, tá? Então, o número de refeições, isso o programa lhe dá de forma gratuita, tá certo? Então, isso é um diferencial que o Teletanque ele tem em referência a outros programas de gerenciamento. E ainda tem mais uma outra função que eu vou falar mais à frente, né? De outros programas de gestão do empreendimento, tá? Então, o que a aquicultura precisa ainda, tá? Então, esses aqui são apenas alguns exemplos, né? Existem muitas outras tecnologias que são utilizadas para outras espécies ao redor do mundo e a gente não faz uso dessas tecnologias, então elas podem vir no futuro a serem incorporadas na aquicultura, tá? No futuro, as fazendas elas têm que pelo menos possuir um ponto de internet, tá? Isso vai ser crucial, essencial. Se você é produtor, se você é estudante, se você é professor, incentive o dono da fazenda a ter um ponto de internet. Porque no futuro breve ele vai precisar desse ponto de internet não para olhar o WhatsApp, Facebook, Instagram, não. É porque os sistemas da agricultura eles vão sim estar interligados pela internet. E no futuro, né, pelo menos um sistema de monitoramento vai ser necessário para que se desenvolva a atividade, tá? Outro ponto que a gente precisa demais, tá? Na aquicultura, e aí eu posso levar uma pancada aqui por estar dizendo isso, mas é mais material de uso didático, tá? Então, materiais como esse aqui, essa maquete virtual. Eu prefiro 10 vezes pegar uma maquete dessa virtual e mostrar para um aluno aonde está o cérebro do peixe e dizer que se ele tiver afetado por Streptococcus, ele faça uma análise de tecido do cérebro, né, o macerado, e aí faça cultura de bactéria desse macerado para saber se é Streptococcus, através de uma maquete, do que eu estar pegando ali 20 animais o cérebro. Né? Eu atividade. Ficou ruim, né, gente? Ou é o meu? É a minha ou ficou ruim para vocês também? Tá vindo? Ficou. Só um instante, Renato. Deu uma. Está instável. Só um minutinho. Eu ouço
muito bem. Não sei se... Ficou ruim para a maioria também. Só um minutinho, vamos ver. Está cortando um pouquinho. Aonde foi que eu parei, pessoal? Você falava sobre o protótipo, né? O modelo 3D, né? Vamos ver se melhorou. Ainda está Pronto. cortando um pouco. Bom, enquanto o Renato está voltando, deixa eu voltar aqui para nosso teletanque, né? Eu estou falando pelo celular e vou matando os slides. Pode ser assim? Melhorou. Você já está na reta final, né? Isso, estou. Basicamente é o último slide, tá? Então, pessoal, a gente precisa, né, então, desse tipo de programa, tá? Para desenvolver a atividade. A gente não precisa mais sacrificar animal para estar fazendo aula prática, tá? Inclusive aula remota. Infelizmente, só tem para peixe, não tem para camarão. No futuro, isso aqui a gente precisa também de realidade aumentada, que é você manipular o animal através daqueles VR, né? Então, isso é extremamente importante, tá? E o profissional, ele precisa realmente estar atualizado a todo esse aparato tecnológico que a gente vive no momento, tá? O que eu disse que o Teletanque tem, que eu acho que o pessoal não havia, né? Não sei se tinha notado, tá? O Teletanque, ele tem uma ferramenta de predição embutida nele, que caiu, né, o meu slide, Não, né? O slide caiu. Mas Pronto. toca o barco, vai lá. Vamos lá, né? Eu estava falando que o Teletanque, ele tem uma ferramenta de predição embutida, né? Que é a aba Biometria Cadastrada. Então, eu tenho como utilizar a aba de Biometria Cadastrada para fazer uma predição de como vai ser o cenário de produção dos nossos animais. Então, aqui no slide eu tinha colocado, eu tinha estocado 1.000 peixes, né? Com peso de 30 gramas, né? A biomassa aí de 30 quilos, etc e tal, e conversão alimentar, e tinha botado aí um cenário de 135 dias, né? Como é que ia ficar esse animal, né? Então, ele ia ficar com 800 gramas, né? E mostra a conversão alimentar, o quanto eu gastei de ração para produzir, né, esses indivíduos, tá? Né? Que no caso aí ficou 680 quilos, né? Porque eu coloquei que ia haver uma taxa de mortalidade de 15%. Então, o Teletanque, né, ele ainda tem embutido aí nele, né, uma ferramenta de predição, tá? Então, isso é sensacional também, tá? Isso é o que eu bato, né, na tecla, tá? Eu posso apanhar um pouquinho em relação a isso, porque tem gente que não gosta, né, dessas ferramentas de predição, mas eu acho isso importantíssimo. Porque antes de eu começar o meu cultivo, eu posso prever o que vai acontecer com os animais dentro daquele cenário. Então, eu posso tomar medidas prévias, né? Como a própria coisa está dizendo, é predição. Então, eu posso estar prevendo tudo isso que vai acontecer, né, dentro do cultivo, tá? Então, para mim, Excelente! isso foi, assim, Uma descoberta sensacional, né? excelente! É verdade, Renato, porque na função biometria e plano de arraçoamento, você pode efetivamente, né, alterar os parâmetros e já calcular, né, prever o que pode acontecer, enfim, no futuro. Muito interessante. Olha, que vai, tá vendo, gente? Né? Então, Renato quer dizer assim, descobriu. às vezes a gente tem a ferramenta, né, na mão, e a gente desenvolve ela com um intuito, mas às vezes até a gente tem que escavinhar lá o que tem dentro da ferramenta. Né? Então eu comecei a mexer, e rapaz, se eu fizer isso e isso, aí tá, ele me dá um cenário futuro, né? Então eu achei isso sensacional, tá? O ideal era que, tá? E aí isso fica como dica, já que já tem, né? É que
envolva mais outras funções, né? Porque ele dá aí biometria, dá também a conversão alimentar, gasto com ração. Aí ele se você incorporar outras funções, ele com certeza ele pode dar um cenário completo da fazenda, tá? Então, certamente, né? Renato. Então, O produto tem um mapa, né, de desenvolvimento, e quando você caiu, eu estava comunicando ao pessoal uma boa notícia. Você falou muito sobre monitoramento remoto. E o Teletanque, ele nasceu com essa vocação, com essa pretensão, digamos assim, de reunir monitoramento remoto com os dados de manejo para tirar conclusões. Ou seja, como as variações na qualidade da água impactam o desenvolvimento do animal. E nós celebramos esta semana uma parceria com um fornecedor de hardware, que é a Aquanativa, uma empresa já bastante consolidada, mais de 10 anos no mercado, bom, de piscicultura, porque de agronegócio eles têm ainda mais tempo. E eles têm um hardware de monitoramento, de coleta, né, o módulo de coleta dos parâmetros no campo e acionamento remoto de aeradores e alimentadores. E aí, com isso, a gente vai fechar essa nossa, o nosso segundo escopo, né? Porque o primeiro escopo é o software, que eu insisto em convidar todos vocês a usarem. Infelizmente, hoje nós estamos sem condições de fazer uma navegação com vocês, mas no site teletanque.com.br tem um tutorial. Ele é um pouco extenso, são 10 minutos, mas vale a pena você assistir para conhecer as funcionalidades, né? Depois, há duas funcionalidades novas que ainda não estão lá no tutorial, mas já estão no ar, que é a gestão financeira, o módulo financeiro, e a replicagem, que é quando a gente tira, né, faz uma seleção do animal e divide, né, distribui o animal que estava em um tanque em outros tanques em função do crescimento. Então, como o Renato fez, explorem o sistema, que vocês vão encontrar muitas aplicações, enfim, coisas novas lá, né? Fica aqui o nosso convite para que existe uma versão gratuita, né, acessível no site. Basta fazer um breve cadastro para ter acesso. A Dora está compartilhando aí no chat o link para o tutorial no YouTube. Renato, acho que você tem ainda mais uma tela. Pessoal, se vocês têm alguma pergunta, aproveitem aí o Renato, a Jéssica, aproveitem. Vamos disponibilizar, o Renato autorizou, então, disponibilizar a apresentação no YouTube, ou no Telegram, e assim como os webinars anteriores também. Vai, Renato! bom, pessoal, então a gente chega aí ao fim, tá dando para me ouvir direitinho, né? A ferramentazinha de predição do Teletanque, as referências e o meu muito obrigado, né? As dúvidas, se eu puder esclarecer, tá? O contato, né? Agradecer aí a toda a equipe do Teletanque pelo contato, né? A Ana, a Dora, a Jéssica, né? Que vem falando comigo aí já há mais tempo. E aí a oportunidade da gente trazer algo novo, né? Que tomara que desperte ainda mais interesse das pessoas pela aquicultura, tá? Que é essa atividade aí fantástica. Antes de eu agradecer a sua participação, alguém apresentou aí Alguma pergunta? uma pergunta sobre offshore, pesca offshore, não é? Se há no Brasil, se alguém conhece a aplicação de tecnologia
tecnologia digital, tecnologia da família 4.0 em pesca offshore? Assim, a gente é engenheiro de pesca, né? Mas o nosso viés, a nossa linha de estudo, né? Ela foi muito voltada para a aquicultura, né? A gente tem disciplinas de pesca, etc e tal, mas esse não foi muito o meu intuito, né? E eu tenho pouquíssimo contato com a pesca, né? Com a atividade de pesca, tá? Então, eu acho, né, que com certeza deve ter sim alguma tecnologia, tá? Para atividade de pesca, até porque ela cresce tão grande quanto está crescendo, né, a atividade de aquicultura, tá? Então tem muita tecnologia sim, né, para pesca, né, e com certeza isso deve estar sendo utilizado, mas eu desconheço, tá? Então isso aqui é porque eu trabalho com aquicultura, né? Então eu não vou buscar, porque se a gente for buscar todo o conhecimento do mundo, né, ninguém para, né? Com certeza, com certeza. Gente, observe, é, quantas soluções gratuitas existem e naturalmente não é uma lista exaustiva, ou seja, ainda é possível que haja outras soluções, porque os alunos, sobretudo os alunos dentro dos institutos federais, dentro das universidades, continuam produzindo conteúdo, produzindo conhecimento, produzindo ferramenta. Então, é uma busca que é sistemática, né? E o legal da gente se manter atualizado é porque, por mais que no momento a gente não tenha acesso a determinada tecnologia, mas a gente conhecer a lógica, o que é que essa tecnologia busca fazer, qual é a lógica que sustenta aquela solução, pode nos dar insights, nos abrir os olhos, nos dar orientações sobre como adaptar o nosso manejo para incorporando melhores práticas, certo? O pessoal está agradecendo, parabenizando o Renato pela aula. Fico muito feliz que vocês tenham saído aqui com boas dicas, não é? Isso, exatamente. Biometria, raçoamento, replicagem, despesca. Usem e abusem do teletanque, conheçam todas estas outras soluções que entrem lá no Telegram para vocês terem acesso a esta apresentação. A gente se vê daqui a um mês no nosso webinar de número 5. Obrigada. Olha, Renato, o pessoal está aí Eu que muito agradeço. contente com a aula e nós agradecemos essa parceria, essa sua disponibilidade. Obrigada, Renato. Jéssica, nossa equipe Teletanque. Experimentem e vamos continuar essa interação lá no Telegram, viu, pessoal? Obrigada, Ana, obrigada, Renato. Quero convidar todo mundo novamente a entrar no Telegram, assim, não só produtores, mas engenheiro de pesca, estudantes, que vocês vão ver a praticidade e, assim, um tempo que você leva de calcular uma ração, uma biometria, no programa é 2 minutos, 2 segundos para você fazer um negócio desse. Então, assim, não é só para o produtor, para o estudante, para o próprio engenheiro de pesca que trabalha numa piscicultura. A gente sabe que tempo é dinheiro, né? É crucial. E a praticidade desse software em trazer para a gente dados verídicos, né? E rápidos. Para tomar decisões. Então, Isso é muito interessante. Aproveitem. Perfeito, você pode monitorar, desculpe, Renata, monitorar a distância, não é? No campo, o pessoal da operação pode mandar os dados, né? Imputar os dados no sistema e você remotamente vai acompanhar o desenvolvimento da sua piscicultura e pode orientar, fazer o plano de arraçoamento com eles, registrar todas as ocorrências, né? Tudo o que acontecer ao longo do ciclo produtivo, para depois você ter um histórico e entender, não é, a relação entre as variáveis.
Isso tudo é muito bacana, gente, porque em gestão, que é a minha área, a gente diz o seguinte: o que a gente não controla, a gente não gerencia. Então, uma coisa é a gente acreditar que está tendo este ou aquele desempenho, este ou aquele resultado. Outra coisa é a gente ter dados reais, dados confiáveis. Inclusive, o Banco do Nordeste, só aqui trazendo, né, um parceiro nosso, que é o Banco do Nordeste, ele reclama muito da falta de dados de piscicultores que vão, inclusive, aplicar para financiamentos. Né? A falta de um histórico de produção, a falta do histórico de receita, né? O empirismo, né? A falta de ferramentas de gestão dificulta para o próprio Banco do Nordeste e outras instituições de fomento conceder o crédito. Então, essas ferramentas, o Teletanque e essas outras, nos ajudam a convencer as instituições de fomento que sim, vale a pena apostar no nosso negócio, porque é um negócio que tem um histórico e tem uma previsão controlada com ferramentas de gestão, ferramentas modernas de gestão. Renato, você ia falar alguma coisa e eu te interrompi. Não, basicamente, né, dizer a todos, né, que estão presentes, né, que pode entrar em contato se tiver alguma outra dúvida, né, alguma pergunta a fazer a mais, tá? Então ficou o meu endereço de e-mail, né, tá lá no grupo do Telegram, né, quem quiser falar. Tem um Instagram também, né, que muita gente, às vezes a gente acaba fazendo o contato pelo Instagram, porque hoje é uma mídia comercial, né? A gente vê, por exemplo, eu tive contato com o Teletanque pelo Instagram, né? Então tem lá o @drrtm, né? Que é o meu Instagram. Quem quiser fazer alguma pergunta por lá, tá aberto. Eu só queria agora, né, para agradecer também aos meus amigos, né? Os professores do Campus Morada Nova, né? Os meus alunos também, que muito aluno mandando aqui mensagem no WhatsApp que assistiu, né? Então mandar um alô aí para todo mundo de Morada Nova, né, do IFCE. Agradecer a todos que estão aqui presentes, que tiveram a paciência. Pedir desculpa aí por essas questões de internet, mas a gente fica alheio a tudo isso, né? A gente, na verdade, está navegando nela, né? Então, o que acontecer com ela, a gente é vítima, né? E aí, eu estou disponível sempre, tá? Quem quiser bater um papo, quem quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, a equipe Teletanque, agradeço demais a oportunidade. E vamos que tá dando certo. Obrigada, brigadíssimo, Renato. Vamos juntos. Todos os professores que estiverem aqui presentes podem ficar, sintam-se bem confortáveis para usar o Teletanque em suas aulas, né? Para que os alunos experimentem também como usar tecnologia para gerenciar, né, a produção. Então, amigos, muito obrigada. Renato, não tenho palavras para te agradecer. Você só abrilhantou o nosso webinar. Nos vemos em abril. Jéssica, muito obrigada também. Todos vocês, muito sucesso na atividade. Nos vemos no Telegram e em abril. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite, todo mundo. Até mais. Muitíssimo obrigada, Renato, de novo. Muito sucesso aí. Nada, adorei essa sua sacada, meu colega, da previsão, né? Você mexer com os números. Assim, dá até para a gente melhorar essa função, né? Dá até para a gente dar uma melhorada na função, né? Vamos! Deixar ela bem bacana. Essa parceria é para lá de bem-vinda, né? Sim, vamos. Se você me autorizar, eu incorporo você no nosso grupo, não é? E a gente vai trocando essas figurinhas, porque a gente já começou a modelar o que vai ser a versão 2. Então, a gente já inclui essa melhoria na próxima versão. O Elton está aqui, que é um dos nossos desenvolvedores, o Pierre também esteve aqui, precisou sair.
Então, bora juntos, bora juntos. Com certeza. Pois um abraço para todo mundo, tá? E até a próxima. Estamos aqui em contato. Quem quiser, a gente fala na hora, tá? Obrigado. Tchau, Obrigada, tchau. Renato. Boa noite a todos, gente. Muito sucesso. Soledade aqui conosco, Américo, muito bom. Até a próxima, gente. Fechando a transmissão. Boa noite, Michael, Soledade, beijos a todos, muito sucesso. Bora trocar figurinhas no Telegram. Aprender, ensinar e aprender, que isso é que é bom na vida, né? Obrigada, Adriano, está presente aqui também, fez um trabalho bacana de divulgação. Obrigada, Elton. Boa noite, pessoal.